Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e cadê meu headphone? Luke, eu não sou seu pai, eu sou a Tayana Brider e esse headphone é meu. Muito bem, vamos falar de Darth Vader, Lord Vader. E que personagem que a gente trouxe hoje, hein? Muito esperado, muito aguardado por todos, né? Porque é um vilão de respeito. E tem na sua trajetória uma construção, né? O que o leva a se tornar vilão. Ele não é um daqueles caras que, porra, são, sei lá, psicopatas, sabe? Nasceu assim e vou conquistar. Epá, não é essa parada. Acordou mal e começa a fazer um monte de... Você é mal porque mal é legal. Tô afim. Não é assim. Inclusive, a base para nossa análise aqui é muito concentrada na trilogia 2, que representa na história, cronologicamente, os 3 primeiros filmes. Né? Então, episódio 1, 2 e 3, que narram mais os fatores que levaram à construção do Darth Vader. Mas a história do Anakin. Do Anakin, né? E acho que não cabe a gente falar aqui que tem spoiler, né? Porra, pelo amor de não, Deus. né, filme, gente? cara, é antigo, vai, porra. Mas a parada é a seguinte, a gente não vai trazer, por exemplo, os episódios 7, 8, nada disso, tá? A gente vai se concentrar de fato... Só ali onde aparece mesmo toda essa construção de quem é o Darth Vader. Exatamente. E, bom, pra gente começar... Você quer colocar algum ponto aí? Eu ia falar pra gente começar justamente fazendo uma diferença entre essas duas trilogias, né? A diferença de comportamento entre o Darth Vader entre o Anakin e o Darth Vader. Até porque tem uma coisa importante pra gente contar. A forma como nós assistimos Star Wars é diferente de muitos fãs efetivos de Star Wars. A gente teve até uma discussão no início, como é que a gente ia rever os filmes, né, pro Terapia Nerd. Porque, como foram lançados os episódios 4, 5 e 6, né, lá na década de 80, a gente não viu aquilo naquele momento. Então... A gente viu na sessão da tarde. E quando era criança ali, eu não lembrava tão bem, né? Eu, honestamente, não acompanhei muito na minha adolescência e tudo, eu não vi, não fez parte desse meu momento o Star Wars. Foi fazer depois de mais tempo. Então, os episódios 1, 2 e 3, que foram os filmes mais recentes dessa sequência ali dos 6 primeiros, eles, a gente decidiu, por conta disso, assistir na ordem cronológica. E não na ordem de lançamento dos filmes. Exatamente. E isso levou a gente a ter uma interpretação que é específica. Um pouco diferente, talvez, de quem assistiu, né, primeiro aquela saga do Darth Vader, pra depois ver quem era o Anakin, né? Porque justamente o que a gente quer trazer aqui pra vocês é a construção do Darth Vader. Então fazia muito mais sentido a gente assistir, né, ele desde lá de criança até ele, de fato, né, toda a vida do Anakin até ele se tornar o Darth Vader. Exato. Bom, e seguindo então essa sugestão da gente falar sobre as comparações das trilogias, né, a trilogia da década de 80, a trilogia ali do início dos anos 2000, a gente tem um amadurecimento muito grande do protagonista, né? Nesse caso, o protagonista sendo Anakin / Darth Vader. Na primeira trilogia, a gente tem que sempre especificar bem, né? Vamos falar aqui na ordem cronológica. Isso. Enquanto Anakin, lá na episódio 1, 2 e 3, cara, ele tem comportamentos que já são... é demonstrado o quão incrível, genial ele é. Brilhante. Ele é brilhante. Exatamente. Ele é brilhante. E essa... E bem diferente, né? Bem diferente. Ele é ousado, né? Corre riscos. Tá à frente do seu tempo, de alguma forma. Tanto que os seus mestres têm dificuldade de orientá-lo, né? De treiná-lo, né? De saber como falar com ele a respeito de determinados assuntos, né? Porque eu acho que sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Do Yoda. Eu acho que ele sempre tá com uma pulguinha atrás da orelha. Será que o Anakin vai pro lado
Negro da Força? É. Ou será que ele vai continuar aqui, né, com a gente? O Yoda tem isso bem claro na cabeça dele, né? Então, eles têm uma certa dificuldade de até onde eles vão falar a respeito do lado negro da Força com o Anakin, que é uma das questões que ele sempre traz, né? Bem recorrentes, quando ele tá falando com os mestres dele, né? Ele tem uma sede pra chegar muito rápido aonde ele... que ao seu pleno potencial, porque ele sabe que ele tem muito potencial. Mas ele também acredita que a forma como as coisas acontecem pra ele, são direcionadas pra ele, o limitam. Então, teoricamente, o encontrar lá no final, no terceiro filme da trilogia, né, o episódio 3, quando ele vai pro lado negro da Força, é meio que uma libertação de todo o seu potencial. Né? Onde ele encontra uma libertação pro uso de todo o seu potencial. Mas ele enquanto Anakin, a gente vê impulsivo, né, angustiado. Bem angustiado, né, justamente por conta disso, né, quem também nunca se sentiu assim, né, você tá num emprego, num trabalho, você sabe que você tem um puta potencial pra fazer um projeto, mas de repente o teu chefe não dá aquele projeto pra você, né, mesmo sabendo que você daria conta daquilo. A gente se sente frustrado com isso, e a gente vê claramente que ele também se sente frustrado por não estar atingindo novos patamares do seu treinamento. É muito bom ter trazido isso, porque é uma frustração grande que ele tem, né? E essa frustração, ela pode te levar para caminhos bem ruins ali. E como a gente vai observar o Lord Sirius, que acaba sendo acaba sendo a chave influenciadora para ele virar, né? Totalmente. De vez pro lado negro da Força, a gente tem que sempre pensar quem são as nossas influências, né? Quem nos cercam, essas fontes que alimentam o nosso repertório vão ajudar a moldar o que a gente, de alguma forma, vai ser ali na frente. Porque a gente absorve um pouquinho de cada um. O que a gente vai ser e o que a gente quer ser também, né? É verdade. Porque o Anakin, ele tá cercado de boas influências se a gente for pensar no que socialmente é bom. Bom ponto. Né? Ele tem o Yoda, cara, do lado dele. Quem é melhor que Yoda? Ninguém é melhor que Yoda, né? Mas mesmo assim, ele se deixa ser influenciado pelo Lorde, como é que é o nome dele? Sirius, né? Que é o lado negro da Força. É o chanceler, né? O chanceler, não lembra, o chanceler, isso aí. O chanceler. Então, ele se deixa ser influenciado mesmo tendo muitas outras, aliás, muito mais influências positivas, né? Ao lado dele. Por quê? Porque essas influências positivas estavam levando ele para um lugar que ele, na verdade, não queria ficar. Ele queria ir além. E não estavam deixando o ir além. E justamente o chanceler chega e fala pra ele, cara, você tem muito poder, você pode mais. Ele injeta confiança no Anakin, para o Anakin seguir de fato querendo sempre mais, né? E por isso que ele se deixa influenciar. Tava em alinhamento com suas suas expectativas expectativas dele. Agora tem um detalhe, né? Existia ali evidências de uma inclinação, uma predisposição para o lado negro da Força. Porque como ele foi reprimido tantas vezes, e ele consciente que estava sendo reprimido, ele começou a fazer coisas que não devia, justamente para se liberar, para a sua descompressão. Por exemplo, ele se apaixonou. E o que um Jedi não pode fazer. Não pode se apaixonar. Não pode ter um relacionamento ali. Então, você começa a ver evidências sutis, algumas nem tão sutis assim, mas de que ele tá fazendo aquilo que não deve, né? Teoricamente não deve, não é permitido. Então ele começa a construir Ele sempre foi mais ousado do que deveria. Se a gente for pegar Jung, a gente vira e mexe, volta aqui falando de Jung, né? Com os seus arquétipos, um dos 12 principais arquétipos junguianos é justamente o fora da lei, que representa aquele que ousa, que ele excede barreiras limitantes, porque ele sabe que isso vai levar para uma condição de diferenciação. Ele vai ser diferente. Isso é usado para marketing, usado para muitas coisas, mas por que eu tô falando disso? Porque ele
me parece que esse fora da lei era parte dele, mas se talvez tivessem sido mais honesto, mais sinceros com ele talvez não pendesse para esse lado. Né? Se talvez houvesse mais flexibilidade das regras sociais ou galácticas, o que seja, ali naquela ocasião, talvez ele tivesse até se sentido menos frustrado. E então ele... E não teria se deixado ser influenciado pelo chanceler. Porque ele é o único que é influenciado pelo chanceler. É, verdade. Todo mundo sabe que o chanceler não é boa coisa. Mas ele ainda continua lá do lado do chanceler e se deixa ser, né, hipnotizado ali por tudo que o chanceler vai falando pra ele. Agora... Será que, você falou deles serem mais, né, honestos, e isso, de repente, poderia fazer com que o Anakin não fosse pro lado negro da força? Mas será que ele não deveria ter ido? Aí a questão é, quando encontram o Anakin, vem a discussão. Porra, esse rapaz aí veio pra equilibrar a força. Ele é o escolhido, né, pra equilibrar a força. E todo mundo acredita que isso é justamente ele ir pro lado bom da força, né? Porque ele vai equilibrar todas as maldades, né? Ele vai deixar trazer a paz mundial, né? Galáctica. Não é nem mundial, né? É de todas as galáxias. De todas as galáxias, né? Mas será que esse equilíbrio, na verdade, não é justamente ele ir pro lado negro da força? Porque tudo que se sucede ali nos filmes... Aí agora falando dos filmes 4, 5 e 6, né? Os episódios 4, 5 e 6... É uma relação até de resgate no final do Darth Vader. Ele já, enquanto Darth Vader, ele se resgata no relacionamento com seu filho. Cara, é uma cena muito legal. É muito legal. Muito bonita. Quem aí não lembra, né? Conta. Falar um pouquinho o que acontece no final. Dá o spoiler, né? Porque a gente gosta de dar spoiler, gente. Se a gente não dá um spoiler, não fica bacana. Esse filme é de 83, eu acho. Sei acho que sim. É antigo. Mas, enfim, o Luke, né, descobre que é filho do Darth Vader e... Só pra deixar bem claro, quem nunca ouviu nada de Star Wars e tá ouvindo isso aqui agora, gente, o Anakin Skywalker é o Darth Vader, beleza? Eu sei que pode parecer óbvio, mas fica óbvio. O óbvio não existe. É verdade, nem tudo é óbvio. Nem tudo é óbvio, porque depende de quem está ouvindo. Vai. Mas então, né, o Darth Vader conta pro seu filho que é seu pai, e aí eles acabam tendo lá uma briga, e no final de tudo... Só um detalhe, o Darth, ele reconhece o Vader, né, Lord Vader reconhece no Luke potencial pra também vir pro lado negro da força. Pro lado negro da força. Ele quer ser esse também influenciador. É poderoso, né, afinal é filho. Tá no sangue. Tá no aquela sangue. Família carrega. DNA, que também é o DNA da Princesa Leia. É verdade. Né? Acho que DNA, né? Se a gente tiver outro filho, a gente pode botar o nome de Skywalker, né? Ou não? Não. Não deu certo, vai, deixa pra lá. Pode ser do gato, a gente adota um terceiro gato e bota lá o nome de Skywalker. Imagina, gatinho, vem cá, Skywalker. Porra, maneiro pra caramba. Mas não é mais legal Darth Vader? Tá bom, vai. Enfim, a gente escolhe o nome depois. Mas, então, eles têm uma luta e o chanceler, ele, né, vai matar o Luke, né, o Luke Skywalker. E aí o Darth Vader acaba defendendo o seu filho. Então, no final, eles acabam, né, tendo ali um momento de união ali, que não teve durante a vida inteira. Mas aí ele acaba morrendo. O Vader já tá ferrado e tal, e não aguenta ali. Mas foi legal, né? Mas tem um negócio muito legal. Um desfecho ali de desculpas. A gente falou aqui que lá na trilogia dos episódios 1, 2 e 3, há uma metáfora de que ir pro lado negro da força pode ser uma libertação do seu pleno potencial, né? Ele alcançar o seu pleno potencial. Porque ele quer ser forte, ele quer ser poderoso. Ele quer ser poderoso. Né? Que eu vou até fazer um comentário a respeito depois disso. Só que quando ele tá lá nessa cena final com o Luke e rola aquele momento de despedida e reencontro ali, quer dizer, reencontro, eles se encontram ali, né? Eles nem se conheciam. Nem se conheciam. Mas quando rola aquela cena, o Darth Vader fala pra ele, que aí eu vou até chamar nesse momento de Anakin, né? O Anakin Darth Vader fala pro Luke e pro seu filho algo parecido com obrigado, porque você me ajudou a me libertar.
Então é uma segunda libertação que ele vive ao longo desse tempo todo, porque ele libertou seu pleno potencial, sim, mas o quanto ele também não se arrependeu. O quanto ele não percebeu naquele momento final, ele... Puta, cara, é o que a gente eu fiz merda. É o que a gente falou do Toguro. Lembram sim. Do episódio do Toguro, gente? Quem não assistiu, volta lá. Episódio 6. Ele sempre o quê? Quis ser mais forte, né? Mais poderoso. E aí ele percebe que, na verdade, tudo que ele fez para ser mais poderoso acabou se tornando uma prisão. Aí, e isso acontece com Darth Vader também. E onde que a gente vê uma estereotipação também bem, bem clara ali nos episódios 4, 5 e 6. É quando rola você nota um Darth Vader ali, cara, governante. Né? Ele é o cara que tá ali liderando ataques, quer acabar o quinto episódio. Porra, cara, ali é um episódio, é o filme do Darth Vader pra querer destruir tudo, né? Destruir o Skywalker onde quer que ele esteja. Então, ele só manda o que eu vejo. Nos 3 filmes na ordem cronológica, episódio 1, 2 e 3, construção de um personagem que foi induzido a uma situação de despertar de pleno poder, que não só ingenuamente, mas porque ele tinha uma predisposição pro tendencioso ao lado negro da força. Ele desejava. Ele foi, né? Tem um ponto pra gente comentar a respeito. Então ele se concentrou nessa parada. E nos filmes 4, 5 e 6, ele é um governante, ele manda e eventualmente ele pilota umas naves. É isso que ele faz. Não, mas eu acho que ele nem manda. Salva. Ele nem manda. Aliás, eu devo dizer que eu fiquei um pouco decepcionada ao rever esses filmes de Darth Vader. Porque eu tinha uma visão do Darth Vader, né? Assim como eu acho que a maioria das pessoas, daquele vilão poderoso, né? Com aquela voz, né? E aquela respiração, aquela coisa dá um medo, né? Aquela roupa preta e tal. Você pensa o quê? Cara, ele é o cara. Porque termina o episódio 3, e a gente lembrando, nós vimos na sequência cronológica. A Vingança do Sith. O último do Anakin. É o último do Anakin. Caraca, maluco. Quando Darth Vader ali surge da mesa de cirurgia ali, pensa assim, esse é o vilão, cara. Esse é o cara. É o cara. Aí tu chega nos próximos, né, nos próximos filmes, e você percebe que, na verdade, não é o Darth Vader que manda. Mais ou menos. Eu vejo assim, ele é extremamente influente. Ele recebe ordens. Ele recebe ordens e passa as ordens adiante. Mas tem um detalhe. Ele chega em um dado momento, quando ele conhece o Luke, né, ali naquela parte mais final do 6º filme, do 6º episódio, desculpa, ele tem uma relação, ele tem um insight ali. Ele fala, cara, eu e você, né, eu, Anakin, eu, Darth Vader, e você, Luke, a gente pode se unir e nós juntos governarmos a galáxia. Sim, porque... E ele quer ignorar o Lord Sidious ali. Sim, ele em algum momento ele se impõe, mas ele se impõe já tarde demais. Assim, é porque a construção da narrativa ali foi pra mostrar muito mais a luta, só né? porque eu tinha uma expectativa, assim, de que eu me lembrava de quem era Darth Vader muito mais de chefão, entendeu? Do que o que eu vi dessa vez. Entende? Porque eu via, de fato, um cara que, assim... Cara, ele não era o dono da empresa, ele era o gerente. Entendeu? Entendi. Ele era o gerente, cara. Mas ele era um gerente capataz pra caramba, né? Capataz, ele dava chibatada nos caras. Vai lá, faz a... sim, ele não era um líder. Ok, ele era o chefinho ali. Mas, cara, ele não era o dono da empresa. Mas e eu achava que ele era o dono da empresa. Eu também achava. Mas eu acho que isso tem uma influência da forma como a gente assistiu a sequência. Porque talvez quem assistiu lá na década de 80 foi o adulto ali, o jovem, enfim, a criança na década de 80 e assistiu o Darth Vader, quando lançaram os episódios 4, 5 e 6, talvez tenham tido essa conotação. Porra, o cara maluco, mas então, né? Exatamente. Eu tinha essa imagem do Darth Vader. Mas a gente viu numa ordem diferente. Não, mas eu já tinha uma visão de quem era Darth Vader. Eu já conhecia Darth Vader. Sim, mas... Já tinha essa figura na minha cabeça, sabe? Do Darth Vader chefão. O Darth Vader se tornou um símbolo muito intenso da cultura nerd. Em termos de vilão, né? Em termos de vilão. Mas pra mim, ele é muito mais vilão como Anakin do que como Darth Vader. Eu concordo. Entende? Na sequência que a gente viu, ele tem a luta que ele tem contra o Obi-Wan no final do episódio 3, cara...
O filme pode ser até antigo, mas é uma das... Sério, me arrepia. É uma das cenas de luta mais incríveis da história do cinema, pra mim. É incrível. É sensacional. Você dá vontade de ficar voltando ali, toda hora e ficar vendo aquela cena. Pá, volta. Acabou, volta. Enche o balde de pipoca, volta. E, porra, cara, é muito maneiro. Muito boa. Agora, tem um ponto importante. Qual foi o gatilho final pra ele aceitar as palavras definitivas do Lord Sirius e virar pro lado negro da força? Foi o relacionamento dele com a rainha Amidala. Padman. Padmé, né? Amidala. Enfim. Ele começa a sonhar, né? Ele tem uma visão ali de premonições, né? Basicamente isso. Através de seus sonhos, que ela vai morrer no parto do filho deles. Que até então ele não sabe que são dois, né? A Leia e o Luke. E ele não quer perder o amor. Ele não quer perder toda a história que eles construíram. E acho que tem um apego muito grande de fato a ela, né? Ele se apaixona por ela desde que ele é criança. Desde que ele é criança. Aliás, um ponto controverso. Porque teoricamente eles têm uma construção muito próxima quando ele tinha 10 anos de idade, que é o que se passa lá no episódio 1. E ela já era mais velha. 10 anos a mais ou menos. Né? Mas já mostra uma relação ali sendo construída. No filme 2 eles casam, né? Ponto. No filme 3 tem os dois filhos, mas ela efetivamente, o sonho dele se torna real. O pesadelo dele. E ela morre. Só que o Anakin é seduzido pelo Lord Sirius, porque o Lord Sirius sabe que o Anakin tá tendo esses sonhos premonitórios de que a esposa dele vai morrer no parto, então ele começa a usar isso, o Lord Sirius começa a usar isso pra falar, se eu despertar todo o teu poder, você vai ter o poder pra evitar, você vai poder ressuscitá-la. Se eu não me engano, ele fala isso. Ele fala que é a única forma dele salvá-la. Então, porra, jogou... né, sujo pra caramba pra fazer. Se ele tava ali com alguma dúvida, ali ele já não tinha mais. Falou, cara, eu vou salvar a minha esposa, então eu vou pro lado negro da força. E aí você vê a transformação do ator. Eu acho aquele ator... Cara, eu de verdade, eu não faço ideia de quem é aquele cara hoje. Eu não acompanhei mais nada. Mas o ator que faz o Anakin nos filmes 2 e 3, né, episódios 2 e 3, ele tem uma transformação... né, dele enquanto Anakin já... Quer dizer, ele já é o Darth Vader no final, quando ele é batizado, Lord Vader. Ele é batizado no final do filme 3, e ele ainda não tá vestindo lá aquela roupa, aquela estrutura toda, mas ele tá ali na luta contra o Obi-Wan. Cara, você vê o semblante do ápice do mal nele. Que é mais maligno... do que o próprio Darth Vader. Dos episódios 4, 5, 6. Exatamente. Então é um personagem que se construiu ali numa década de 80. Quase 20 anos depois você tem... reviveram o Star Wars com uma narrativa de mostrar o que levou o Darth Vader a ser o Darth Vader. O que levou tudo a se tornar toda ali... Toda a construção, né? Quem é a Princesa Leia, de onde veio, né? Todo mundo ali. O Luke e tal... Mas é nítido a concentração, o protagonismo é do Anakin. Do Anakin, totalmente. São os 3 filmes pra ele. 3 filmes, E essa construção dele, né, de ter uma leve ou alguma já inclinação ao lado negro da força, o relacionamento proibido, outras práticas ousadas. Então, teoricamente... Questionador. Aonde que eu quero chegar? Hoje a gente fala muito, né, que o ser humano tem que ser questionador, tem que ser ousado, tem que ser corajoso. Então, o que vale aqui acrescentar é cuidado com as influências que você tem para que tudo isso não seja percebido ao teu entorno como você ser um babaca, né? Ser um Darth Vader. O Darth Vader. Não queria falar o Darth Vader ser um babaca porque eu nem acho, assim, né? Eu tenho um carinho pelo Darth Vader, mas... não acho. Mas sim, você ser um vilão, né? Que eu digo. Ser mal visto. Que, teoricamente, tá no lado negro da força como Darth Vader, tá mal visto, né? Então... cuidado, né? Tem que ter cuidado com esses excessos, mas principalmente com as influências que se tem. Você vê limites, nitidamente. Né? E é muito interessante lembrar que, apesar de tudo, o Anakin tinha mais pessoas com uma influência positiva ao redor dele do que influência negativa, que era Lord Sirius. Só que, às vezes, aquela laranja podre, ela estraga tudo, né?
Então, Exatamente. tem que ter muito cuidado, cara. Você faz um monte de coisa boa. Aí você faz uma coisa ruim, pronto, acabou. Crucifica, não serve, né? Então, acho que dá pra tirar essa lição, né? Com isso, a gente termina, infelizmente, esse episódio fantástico sobre Lord Vader. Cara, Darth Vader, obrigado por você ter existido. Esse cara foi sensacional. Então aqui a gente se despede, siga a gente lá nas redes sociais, Instagram, no Twitter, onde quer que seja, a gente quer interagir com você. Verdade, YouTube, galera. Aqui agora a gente tá filmando as nossas conversas, então sem cortes, hein? Sem cortes, que fique bem claro isso. Vai também no YouTube, acompanha a gente, procura lá Terapia Nerd e a gente vai ter o prazer de acompanhar você nessa jornada maravilhosa dos universos que cada semana, toda quinta-feira a gente traz pra você. Então a gente se despede aqui. Tchau!